Pode mandar pra ele, Denis. E fecha as janelas, por favor. Mas aquele não tá ao vivo ainda. Eu tô? Tá? Fecha as janelas, amor. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Já tá na hora da nossa live desse mês. Vão mandando o link aí pro pessoal no Instagram, no WhatsApp, pra todo mundo saber que começou, lembrar, né? Poder entrar pra participar aqui com a gente. Vão me avisando aí se tá bom o áudio. Estão me enxergando e estão me ouvindo bem. Boa noite pra Denise, minha cunhada aí, me dando um suporte moral. Vamos divulgando aí a live, pessoal, que daqui a pouquinho, em alguns minutinhos, a gente já vai começar. Ai, que bom que tá funcionando o áudio. A gente vai ter agora, antes da nossa convidada especial, antes da Lu conversar com a gente, vou chamar um convidado bônus aí, que vai conversar com a gente essa noite. A gente vai estar divulgando o serviço do CVV. Só vou aguardar aqui ele entrar na live e já vou chamar ele pra gente começar. Ah, o seu Tadeu acabou de entrar aqui, eu vou chamar ele então pra conversar com a gente. Enquanto isso, pessoal, vão ajudando a divulgar a live, vão mandando o link aí. Só clicar no aviãozinho e ir encaminhando pro pessoal. Tô chamando aqui os... Boa noite. Boa noite. Tudo certo, seu Tadeu? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tá me enxergando bem também? Tá ótimo, tá maravilhoso. Deixa eu só me enquadrar melhor aqui. Então tá, a gente te chamou para participar dessa nossa live de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde em vários aspectos. E a gente achou que seria interessante, então, divulgar o serviço, o trabalho que o CVV realiza, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, se o senhor puder contar para a gente um pouquinho quem é o senhor no CVV, né? E o que é o CVV também. Então, posso. Eu estou aqui para falar de paz, amor e de positividade. Por muitas vezes caminhamos por lugares frios e escuros na nossa alma. Ninguém, mas ninguém mesmo está livre de se sentir triste, solitário ou com dor. A vida realmente não é fácil. Por muitas vezes, precisamos de ajuda, mas não sabemos a quem pedir. Mas acredite, há muitas pessoas dispostas a nos ajudar. Todas as dores podem ser superadas com ajuda e tratamento, e assim conseguirmos virar o jogo. Obrigado pelo convite. O meu nome é Tadeu, sou voluntário do CVV Comunidade de Novo Hamburgo. O que é o CVV? Somos uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, existente no Brasil há 59 anos.
nos moldes dos bons samaritanos ingleses. Foram criados por jovens paulistas que viram a necessidade no meio estudantil de dar apoio aos que tinham necessidade. Não temos vínculos de qualquer forma com nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Somos um programa de valorização da vida, realizado através de apoio emocional a pessoas que se sentem angustiadas, tristes, deprimidas, solitárias, isoladas pela pandemia e outras razões, e não têm com quem conversar. Cria, na verdade, uma oportunidade de desabafo. Nós lidamos com os sentimentos e com as emoções das pessoas. Atendemos pelo telefone 188, por chat ou chat, se preferirem, por e-mail, que eu vou passar depois. É um serviço gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, realizado por voluntários maiores de 18 anos, alfabetizados e com coração grande para ouvir, mais que ouvir e escutar, acolher e compreender. Somos aproximadamente 4.000 voluntários e mais de 120 unidades físicas espalhadas por esse imenso e maravilhoso Brasil. O voluntário não tem compensação financeira, nada recebe, e ainda ele provê recursos para a saúde financeira da entidade, pagando uma pequena mensalidade. Quem somos, na verdade? Somos pessoas das mais diversas áreas profissionais, ou não. Independente de credo religioso ou de ideologia política. Nos inscrevemos para um curso gratuito de formação e seleção de voluntários denominado PSV, com duração aproximadamente de 12 semanas, uma vez por semana, normalmente 4 horas, hoje num formato online. Para maiores informações, eu passo os endereçamentos eletrônicos do CVV. Como vai você? www.cvv.org.br ou novamburgo@cvv.org.br ou ainda cvvcomunidade.novamburgo@cvv.org.br ou ainda por WhatsApp 51 área 99878-9458. Como atendemos? De forma estritamente confidencial e sigilosa, sem julgar o que está sendo dito. Não tem como identificarmos quem nos liga, nem de onde. Privacidade absoluta. Acolhemos respeitosamente em um sistema de escuta compreensiva. Na verdade, não somos agentes de saúde. Não damos conselhos. E quem nos procura? Todos podem procurar, independente da gravidade do seu problema, em qualquer idade ou sexo. A partir de 2015, por indicação do Ministério da Saúde e por influência da Organização Mundial da Saúde, foi instituído o Setembro Amarelo, para falarmos abertamente em prevenção de suicídio. Não contar os episódios, a prevenção. O CVV faz parte disso junto com outras entidades, através da imprensa, de palestras, rodas de conversa, panfletagem e uma série de ações voltadas para conscientizar a sociedade, quebrando tabus, fazendo perder os medos
e ajudando, na verdade, quem precisa por estar frágil emocionalmente. Pessoa com ideação suicida quer, na verdade, matar a dor interna angustiante em que vive. O Rio Grande do Sul foi piloto na implantação do telefone 188, que é gratuito. Com o acontecido em Santa Maria, na Boate Kiss, onde 242 pessoas perderam a vida, foi necessário estender o atendimento que estava iniciando também para Santa Catarina, porque a demanda havia aumentado incrivelmente. Passamos a um número de ligações inimagináveis. Quem procura o CVV, na verdade? Pessoas desamparadas, solitárias, depressivas, dependentes químicos, desempregados, sobreviventes de suicídio, e não apenas os que tentaram e não foram a óbito, mas os familiares, os amigos, que quando acontece carregam um sentimento de culpa por não ter se apercebido e nada terem feito. Os sinais, na verdade, gente, são imperceptíveis. Quem procura o CVV ainda são os desesperançados, que têm uma dor intolerável dentro de si. A desesperança desencadeia um processo de fragilidade emocional tamanha e perigosa. Mas não são apenas para esses, mas também quem está alegre, eufórico, quer comemorar algo e não tem com quem compartilhar, está só. Está o CVV para conversar, para aceitar. E quando alguém liga, o que dizemos? CVV, bom dia, talvez? Boa tarde? Ou boa noite? Como vai você? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Essas perguntinhas ocasionam a possibilidade de diálogo. Conversar, amigos, faz bem. Viver é a melhor opção. Ouça as pessoas, mas não apenas com os ouvidos. Ouça com a alma, o coração e o pensamento. Não as interrompa, nem se precipite em formar a sua opinião, menos ainda em dá-la. Apenas ouça e espere. Algumas pessoas, quando falam, conseguem entender-se a si mesmas. Quando você escuta ou vê seu irmão ou irmã sofrendo, não deve ficar em silêncio, tampouco ter medo. Não fique parado. Estenda a mão, vá socorrê-lo, ajude, o encaminhe. Volto a falar dos endereços eletrônicos do CVV. www.cvv.org.br, novamburgo@cvv.org.br, ou ainda o comunidade.novamburgo@cvv.org.br, e por WhatsApp no código 51 99878 9458. Já me encaminhando para finalizar, eu quero contar-lhes uma pequena história. Certo dia, uma menininha muito jovem foi até a vitrine de uma loja. Olhou as joias, entrou no estabelecimento. No balcão, foi atendida pelo gentil proprietário da loja, que perguntou-lhe educadamente: o que eu posso fazer para te ajudar? Ela, com a espontaneidade de uma criança, disse: sabe, meu senhor, quando perdemos a mãe,
A nossa irmã mais velha cuidou de nós, não teve tempo para ela. Amanhã ela faz aniversário. Eu gostaria muito de dar um presente. Eu vi na vitrine um colar cujas pedras têm a cor dos olhos dela. O senhor foi até a vitrine, retirou a joia, colocou sobre o balcão e perguntou a ela: como pensas em me pagar? Tens dinheiro para tanto? De novo, aquela coisa que vem de uma criança. Ela disse: sim, meu senhor. Ela tinha entre as mãozinhas um lenço cuidadosamente dobrado. Ela usou, abriu em cima do balcão e dali surgiram poucas moedas. O senhor pegou o colar, foi até o fundo da loja onde eles costumeiramente faziam os embrulhos, fez um lindo, voltou para ela e disse: leva para tua irmã. Leva com cuidado e a faça feliz. Mas não terminou aí a história. No dia seguinte, amigos, entrou na mesma loja uma moça com roupa simples, cabelo desalinhado, muito nervosa, e a queima-roupa foi perguntando para o mesmo senhor: a minha irmã comprou esse colar nessa loja? Como ela fez para pagar? E o senhor, de forma educada, lhe disse: veja bem, todo assunto que diz respeito aos nossos clientes diz respeito só a nós e a ele. Nós não podemos falar a respeito, não podemos quebrar o sigilo. Mas eu lhe peço um pouco de paciência. Eu já volto. Pegou o colar, foi ao fundo da loja, fez um novo presente, entregou a ela dizendo: por vezes, nós damos tudo o que temos. Tudo. E a sua irmã lhe deu o coração. Vá em paz. E para finalizar, amigos, nós todos podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos estender as mãos, o coração. Não é necessário ser voluntário do CVV. É ser uma pessoa e poder ajudar. Perguntando: o que eu posso fazer para te ajudar? Seria isso, amigos. Agradeço a atenção e desejo a vocês uma ótima palestra. Obrigado. A gente que agradece a participação de vocês, né? Aceitaram tão solicitamente o nosso convite. Muito obrigada, então, por partilharem com a gente. Obrigada também pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? A gente sabe que é uma doação de tempo, né? Além dos recursos financeiros, que nem o senhor comentou. E com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, essa live vai ficar salva e depois eu vou colocar ali na descrição também os contatos que o senhor passou. E o pessoal também pode checar ali o @CVV Oficial no Instagram, né? Que tem mais contatos também. Então tá, muito obrigada, seu Tadeu. Obrigado. Bom trabalho para ti, querida. Obrigada, uma Boa boa noite, noite. senhor. Então, pessoal, boa noite para quem foi entrando depois, né? Para nossa live desse mês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde com a nossa psicóloga queridíssima, ídola de muitos, a Luciana. Vou ver se ela já está aqui disponível para a gente chamar ela para começar. Lu. Vamos ver, acho que ela deve estar aceitando. Olá. Oi, tudo bem? Boa noite. Que amor, eu, gestante aqui, quase chorei com a história. Que lindo, gente, que delícia, né? Foi um calmante para mim. Sim, né? Tudo bem? Os hormônios da gestação aí já à flor da pele.
A flor da pele. Pensa numa pessoa chorosa aqui, tô eu. Mas tudo bem. Vamos lá. né? Vamos Muito lá. obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, né? Eu Boa queria só noite. avisar o pessoal, hoje a gente vai fazer um teste aqui nessa live. O Instagram agora disponibilizou uma ferramenta que se a gente tocar na tela, os comentários somem. Que é uma coisa boa, que às vezes a gente quer prestar atenção no convidado e ele fica ali do lado de baixo da tela, né? A gente acaba se distraindo com os comentários. Então hoje a gente vai tentar não desativar eles, mas se alguém quiser que eles somam da tela, é só dar um toque ali. E daí, se não funcionar, a gente desativa, né? Vamos ver aí, vamos testando as ferramentas que a tecnologia vai desenvolvendo. Então, se vocês puderem comentar pra gente se os nossos áudios estão funcionando bem, se vocês estão ouvindo a Lu. Enquanto isso, acho que Oi, tu pode se gente. apresentar, né, Lu? Tudo bem? Então, eu sou a Luciana, sou casada, tenho 6 filhos, né? Eu tenho 4 meninos, o Samuel, o Rafael, o Miguel, o Tobias. Tenho o Gabriel que está no céu já, é um bebezinho que a gente não conseguiu conviver com ele. E agora eu estou esperando o José, né? No ano de São José, tá vindo aí o José. E sou psicóloga, né? Sou formada já há 2 anos pela Fevale. Atuo como psicóloga autônoma, né? Atendo particular, enfim. Muito agora migrando para o online, né? E também sou voluntária, né? E trabalho, né? Sou uma das pessoas que ajudou a construir um pouquinho a Associação Mãe de Misericórdia, né? Que atende gestantes, né? É a minha área. Uhum. Não é minha área, não, né, gente? Mas eu entendo bem de gestação. Normalmente tu tá E, gestando, né? normalmente eu estou gestando. Então, fazem alguns anos que eu estou gestando. Então, não tem eu entendo bem o que é esse processo. E eu atuo lá atendendo as gestantes, ajudo também na parte administrativa, né, enfim, da casa, mas muito mais atendendo essas gestantes. Agora tem uma amiga aí, muito querida, que está nos ajudando também. Enfim, nós estamos muito, muito felizes, temos bastante demanda, né, das nossas gestantes lá. E é um trabalho que é muito bom, muito rico, muito desafiador, né, enfim, mas é muito legal. Então, é isso, assim, sou casada, vou fazer 9 anos de casada, né? E, enfim, eu acho que é isso para me apresentar. Tenho 30 anos, para quem não sabe, né? Sou jovem, sou muito jovem, com É, muitos filhos. eu ia comentar que pra tua idade tu tá com um currículo já bem extenso. Currículo de gestações, sim, né? Só esse mesmo, né? E de profissional, um pouquinho só, mas é mais de gestações. Então tá. Filhos, meninos, é comigo. Enfim, Meninos, né? Bem experiente. Numa próxima a gente só chama meninos. pra falar sobre educação de meninos. Ah, pode ser. Então, Lu, Então, vamos lá. tu comentou sobre a associação, né? Eu queria avisar o pessoal que está assistindo que eles participaram já de uma live com a gente no ano passado. No ano passado. E as nossas lives estão todas salvas ali, né? Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho, também está divulgado numa das nossas lives ali no nosso IGTV. Então, para a gente dar início, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, a gente pensou em trazer, então, o tema da saúde, que a gente pudesse conversar sobre isso de uma maneira ampla, né? Não focando apenas nessa questão pandêmica, que eu acho que algumas pessoas até talvez já estejam cansadas, né, de ouvir falar de pandemia e de que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas agora, na pandemia, a gente percebe que tem muito um olhar para o cuidado da saúde física, né? É isso que a gente vê bastante nas notícias, nos compartilhamentos nas redes sociais. Então, a gente pensou em trazer esse assunto para poder abordar de uma forma mais ampla e ver quais conclusões que a psicologia nos ajuda a chegar, né? Então, vou passar a palavra para ti, se tu puder nos responder se a saúde é só o que interessa. Pode tocar ficha. Vamos lá. Eu quero, na verdade, discutir aí com vocês, né? Levantar questionamentos, né? Que é o papel da psicologia, né? Trazer dúvidas, muitas vezes, para que as dúvidas sejam acomodadas dentro da gente, assim, né? Então, eu acho que é bem legal o tema, né? Até brinquei quando me fizeram o convite,
Ai, gente, porque eu, né? Porque não o médico, né? Que seria meio mais apropriado. Mas eu acho que tem muito relação a gente pensar na questão do amplo, né? O que que é isso, né? Eu até trouxe para comentar que para a OMS, né? Desde que eu entrei na faculdade, que eu me lembro, assim, olha como a gente definia a saúde, né? E eu acho que ainda é definido assim nos documentos, enfim, né? Que é um completo bem-estar físico, mental, social e não apenas uma mera ausência de doença ou enfermidade. Então, imagine, né, como que é estar saudável. Será que nós estamos saudáveis? Será que nós temos saúde? Pensando num completo bem-estar, né? De uma ausência total de doenças, enfim. Será que é saudável? Será que nós estamos, todo mundo tá saudável? Então, já começo pensando nesse sentido, assim, né? Será que realmente a saúde é tudo que interessa na nossa vida? Por que que essa pergunta é muito boa, né? Eu fiquei pensando como responder essa pergunta, né? Porque é o tema principal da live, É que ela né? é uma pergunta que tu pode abordar de É, várias formas, né? a gente pode pensar de inúmeras formas, né? É um jargão, né? Que a gente ouvia um tempo atrás, muito na televisão, né? Enfim, de a gente buscar isso. E não é ruim a gente estar buscando, né? A saúde. E é super importante. Quando a gente para pensar que a saúde é importante? Quando nós, às vezes, adoecemos. Quando nós temos alguém que adoece próximo da gente, né? E nós estamos num tempo, né? Que nos faz refletir muito sobre a saúde, inclusive tem receitas para a gente manter a saúde, para a gente manter a imunidade alta, enfim, para a gente estar sempre saudável, né? Mas quando é que a gente para pensar se a saúde é importante para a gente? Claro que a gente, nesse tempo em que estamos vivendo, é só o que nós estamos pensando, né? É só o que a gente consegue refletir. Que a gente precisa de saúde, as nossas orações, elas estão, né? Ai, vamos pedir saúde para as pessoas, saúde para as pessoas que estão doentes. Mas quando a gente se dá conta que a saúde é realmente o que interessa, o que é mais importante? Quando nós estamos doentes. Só que aí, quando a gente está doente, a gente pensa no que é simples, no que é básico, né? No que é corriqueiro do dia a dia. Que é, por exemplo, né? Se eu tô doente, estou acamada, eu gostaria de caminhar, eu gostaria de comer uma comida normal, né? Que são coisas que nós fazemos ao longo dos nossos dias e a gente não se dá conta de quanto aquilo é importante pra gente, enquanto aquilo não é retirado da gente, né? Então, o nosso maior questionamento é como é que nós estamos vivendo, né? Como nós estamos vivendo. Então, pode ser que a gente não tenha saúde. E a gente admira muitas vezes as pessoas que não têm saúde, né? E que conseguem ainda assim fazer inúmeras coisas, aprender muito, ensinar muito, apesar de estarmos doentes, né? Apesar de estar doente. Então, eu queria que todo mundo refletisse um pouquinho assim, quando eu não posso fazer algo por conta da minha saúde, né? Quando eu tô com um problema na minha garganta e eu não consigo engolir direito. Quão é gostoso comer uma coisa, uma carne, uma coisa mais forte, né? Então a gente olha para aquilo que não faz parte. Então nós damos falta daquilo, né? Quando nós. Então é só a gente olhar para esses pequenos detalhes que às vezes a gente não dá bola quando a gente tem saúde, né? Então isso que é rico pensar. Será que realmente é tão importante a saúde? Então quando a gente se depara com a ausência da nossa saúde, a gente para pensar no que realmente tem valor, que não são somente a saúde física, né? E aí a gente também pode pensar nos vários tipos de saúde, né, que a gente tem, que a gente pode avaliar, que a gente tem não, que a gente pode ampliar, né, a nossa forma de estar saudável, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Duda, porque eu tô metralhando aí. Não, imagina se é a estrela da live, né, Lu? O pessoal que Estrela nada. não a mim. Não, o seu Tadeu ali foi maravilhoso com a história, já quase me fez chorar, foi muito bom, adorei. Depois quero falar do CVV, muito bom. Mas eu tava pensando nisso que tu tava comentando mesmo. Acho que faz uns 10 dias eu fui cozinhar
tô aprendendo a cozinhar, né? Eu tenho a impressão que eu vou ser uma eterna aprendiz. E daí eu fui usar um processador que eu ganhei de presente, depois eu fui lavar ele e fiz um cortezinho minúsculo na ponta do meu dedo, assim, nada demais. Mas aquele corte que arde, sabe? E ficou uns 3 dias assim, aquela pontinha do dedo ardia quando tu ia lavar alguma coisa ou cozinhar de novo. E daí tu para pra pensar, né? Que aquela pontinha do dedo que tu usa pra tantas coisas, tu só começa a valorizar depois que tá machucado. E assim, com Claro. vários aspectos, né? Da saúde. No aspecto da saúde como um todo, né? Aquela pontinha de dedo, tu nem lembrava que ela existia, né? Então, ela começa a existir quando ela tá doente, né? Então, a gente começa a valorizar muitas coisas a partir de uma perda. Então, aí tá a grande questão. Nós não podemos olhar para a nossa vida só através das perdas, né? E esse é o segredo para a gente tentar conseguir estar mais equilibrado, né? Principalmente na questão emocional, que é a minha área, né? Que eu posso falar com mais propriedade, né? Nós não podemos só perceber as coisas ou viver através da falta, né? Então, isso que é muito importante a gente parar para pensar. E nós estamos num momento de faltas, muitas faltas, né? Muitas pessoas nos faltam, né? Muitas pessoas foram perdidas, muitas pessoas estão ausentes, a gente não está conseguindo estar presente, né? A gente não está conseguindo estar perto, e isso faz uma grande diferença nas nossas vidas, né? Porque nós precisamos até eu elenquei aqui uns tipos de saúde, né? A gente estava falando da questão da saúde física, né? Que é estar saudável, é se alimentar bem também, é poder se alimentar bem. Quando a gente não pode, né? Arranca um dente. Quem é que arrancou já o siso aí? Tem que ficar uma semana tomando iogurte. Que coisa mais, né? Não aguenta mais ver iogurte, sorvete na frente, né? Então, a gente vê a ausência, né? A falta de poder apreciar uma boa comida, né? Algo que é saboroso, enfim. Então, a saúde física a gente percebe através da falta, né? Mas agora estamos vivendo num contexto, e o Sr. Tadeu falou muito da questão, né, da presença, né, da escuta, né, que nós não estamos conseguindo ver, que é a saúde mental, que se corre também muito esse risco, enfim, da saúde mental, e a saúde social, que é muito importante a gente não esquecer, né, de que nós não estamos sociabilizando, nós não estamos convivendo com as pessoas. E isso nos faz refletir, porque o isolamento, ele é próprio de adoecimento, né? A gente esquece desse detalhe que é importante. O isolamento, ele é parte do adoecimento, né? De algumas doenças, de algumas doenças emocionais, ele é parte. Então, nós estamos sendo obrigados, enfim, a viver isso para poder proteger a nossa saúde física. E aí, a gente para pensar, vale a pena? Né? Eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Não tenho nenhuma uma posição a dizer, mas eu quero que a gente reflita, vale a pena a gente estar completamente isolado, né, sem acesso a ninguém, né, a gente precisa sim buscar o cuidado e a saúde, mas isso vale a pena, vale um adoecimento emocional, né, uma perda de convívio, uma perda de contato, né, uma perda de encontros verdadeiros, né, pela saúde física completa. A gente tem que avaliar isso também, né? Isso é muito importante, porque aí entra outro fator, né? Que é a perda das pessoas, a própria morte, nos depararmos com a morte, né? Mas vou deixar tu falar, que tu tem uma coisa para falar pra mim tomar uma água. Antes de entrar nessa questão, eu aproveito e tomo uma aguinha. Eu estava pensando aqui sobre a questão da saúde mental, a gente estava comentando ali antes, que a gente começa a dar valor quando a gente perde, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido, assim, é que nessa questão do isolamento e dessa preocupação tão voltada para a saúde física, às vezes a gente acaba tendo algumas consequências na saúde mental. A gente está perdendo a nossa saúde mental, né? De certo modo. E às vezes, apesar de estarmos perdendo, a gente não está percebendo essa perda. Eu acho que na saúde mental, talvez seja um pouco diferente, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode perceber que a gente não está num equilíbrio que deveríamos estar para realmente dizer que estamos saudáveis, né? Que nem tu comentou no início da live, a saúde é uma junção de várias coisas. Então, a saúde mental também é bem importante. Perfeito. A saúde mental e, na verdade, a saúde física também, para estarmos saudáveis, a gente precisa estar num equilíbrio.
Não é um total e completo ausência de enfermidades, enfim, do bem-estar, né? A gente está completamente em bem-estar. Porque nós passamos períodos, né, situações, enfim, sofrimentos, perrengues na vida que nos tiram um pouco do nosso equilíbrio total. Mas é essa busca por esse controle emocional, por esse, não controle, não é bem essa palavra, um equilíbrio dentro das nossas emoções, né? E o que acontece? Quando está ausente esse equilíbrio, a gente está adoecido, né? Quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, quando nós não conseguimos mais lidar sozinhos com aquilo que talvez seria algo que nós precisamos lidar, por exemplo, uma situação do tipo, furou um pneu do carro, eu não sei lidar com aquilo, eu me desespero, eu perco o controle das minhas emoções, ou a questão da desesperança, né, que era um pouquinho que o seu Tadeu estava falando, eu achei muito boa a fala dele, nesse sentido, a desesperança nas coisas do cotidiano, ou um completo agitação interna, que a gente diz que é a questão da ansiedade, né? Que é muito que está nos causando esse período, assim, mais difícil, que é a própria ansiedade, né? Que é os sintomas ansiolíticos, são sintomas físicos, que nós achamos muitas vezes que é um adoecimento físico, mas não, ele é um adoecimento mental, né? Porque eu não consigo controlar o meu corpo de tão ansioso que eu tô. Eu tenho crises, eu tenho choro, eu tenho falta de ar, né? Que é muito comum, né? Às vezes eu tô com alguns sintomas que são parecidos a uma doença, enfim, e não é, né? Mas é algo que é propriamente uma somatização que a gente fala na psicologia, né? Isso. O meu corpo, ele tá gritando aquilo que a minha emoção não tá conseguindo dizer, né? Então, esse é o fator da somatização são as características que a gente está enfrentando agora, né? Que são as dificuldades de tomar decisões. E o que é a questão? É muito pelas incertezas. Porque o que nos faz sofrer muito? É não ter controle da vida, né? É nos deparar com as incertezas da vida, né? Com as coisas que nos são... que a gente não tem domínio, que a gente não consegue controlar. Isso é muito difícil, né? E isso é aquilo que causa ansiedade, que nos causa temor, que nos dá... que nos causa irritabilidade, inclusive, né? Eu não consigo controlar aquilo. Então, aquilo me faz... sofrer, aquilo me deixa mal, aquilo Então, a saúde mental, ela tá muito relacionada a isso, assim, né? A essa nossa sede de cuidado, de controle, de limites, enfim, de poder ordenar tudo. E às vezes a gente tá numa completa bagunça, né? E às vezes essa bagunça é aquilo que é o dia a dia acontecendo, a vida acontecendo. É a criança, no meu caso aqui, derramando coisa no chão, né? Pintando a casa, né? São coisas assim que, claro, uma hora precisa ter um controle, precisa existir um limite. Mas são o dia a dia acontecendo, né? É estabelecer uma coisa nova no meu trabalho, é uma mudança de rotina, é uma mudança de ambiente, que muitas vezes está acontecendo em vários locais, né? Eu trabalhava de um jeito, assim, ou é a ausência das pessoas, né? Eu ouvi muito, assim, de uma paciente minha que era muito difícil ir trabalhar, porque ela chegava lá e estava faltando gente para trabalhar. Não porque ela queria que aquela produção andasse, mas porque ela estava sentindo a falta daquelas pessoas e ela não conseguia lidar com aquilo. Né? E como lidar com isso? Como é que é lidar com isso? Não, é difícil, né? Mas o que é lidar com isso? Entender a realidade, tá bom? Mas sem perder a esperança. Não, tudo bem, foi hospitalizado ou tá em tratamento em casa e tal, mas eu não posso perder a esperança. Então eu vou fazer o meu melhor aqui, né? Para mim poder auxiliar aqueles que vão retornar uma hora, né? Sem perder a esperança. Aí eu lembro que eu falei ainda para ela, olha, a gente tem que ser a esperança enquanto não tem nada. Mas como? É esperar, é buscar essa esperança dentro da gente, assim, a força, né, que a gente diz que tem dentro da gente, né? Enfim. Eu tava, hoje de tarde ainda, como eu sabia que a gente ia conversar sobre isso, né? Eu tava pensando um pouco no assunto e eu cheguei bem me detive, assim, um tempo nessa questão do controle. Porque, eu não sei, eu tava me perguntando, já vou passar a pergunta pra ti, né? Se é natural de todo ser humano querer controlar, porque a gente já teve até formação aqui no café sobre os temperamentos, né?
Mas eu percebo, assim, que realmente é uma coisa que as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, né, elas têm esse desejo natural de saber quando as coisas vão acontecer, como elas vão acontecer, de que forma, né? Então, isso pode acontecer em várias situações da nossa vida, de a gente perder o controle, né? A gente pode perder um ente querido, pode sofrer um acidente, pode perder o emprego, ou ser mudado de local no emprego. E agora, com a pandemia, mais ainda, muito mais extremamente, né? Porque a gente não sabe como vai ficar semana que vem, com essa história de bandeiras e tudo mais. Então, assim, na minha vida eu percebi bastante essa questão, né? De realmente fazer esse exercício de aceitar quando o controle não tá comigo. Porque eu penso, né, Luda, tu pode falar melhor, que a gente consegue viver mais saudavelmente assim, se a gente aceitar as circunstâncias que estão postas, né? Eu não tenho como obrigar o governador a fazer nada, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? E não tem como saber antes dele anunciar, então... Perfeito, Duda, perfeito. Porque é bem isso mesmo. Eu ia, inclusive, colocar aqui, não dá para a gente fugir, né, das circunstâncias que nós estamos vivendo. A gente não tem como ir para um outro país, porque no outro país também está acontecendo tudo isso que está acontecendo aqui, né? E, enfim, eu não tenho condições para isso, eu não tenho condições de mudar de emprego agora, enfim, não dá, né? Todo mundo está amarrado, né? Quase que. Então, assim, o que acontece? Nós estamos vivendo, através da nossa cultura há muito tempo já vem trazendo, isso é uma coisa que eu tenho percebido, e um pouco das coisas que eu tenho estudado apresentam isso. Numa sociedade da subjetividade, olha a psicóloga falando contra a sua própria área de trabalho, né? Mas a gente pensa muito como é para mim, o que eu gostaria que fosse, como eu vejo as situações da nossa vida. E não vemos a realidade que está acontecendo. Né? A gente nega muitas vezes a realidade. A frase mais comum, nega que a grama é verde. Né? Ah, não, mas a grama tem tons e nuances de amarelo, de dourado, não sei o que, né? Tá batendo um sol ali, tá mudando essa não, tá seca, a grama tá meio seca, então ela não é verde. Não, gente, mas vamos analisar. A realidade da grama, ela é verde, né? Ela está boa porque ela tá verde, enfim. Se ela estiver saudável, ela tá verde. Mas é bem isso. E quando nós colocamos muito a nossa subjetividade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu interpreto, aquilo que para mim é importante, nós queremos controlar tudo. Porque dentro da minha cabecinha, do meu coraçãozinho, é assim que funciona. Eu gostaria que fosse assim, né? E aí vem o sofrimento. Porque nós vamos enfrentar coisas que não têm a ver com aquilo que eu tô sentindo. Que, por exemplo, tu tá me dizendo uma coisa que é o que você tá me dizendo, que não é aquilo que eu identifico, ou que eu acho bonito, ou que eu gosto. Né? Mas eu preciso respeitar isso em ti. A gente fala muito em respeito, mas é o respeito do meu sentimento, não é o respeito do que realmente é a verdade, do que é aquilo que eu entendo. Né? Então, daquilo que eu entendo, não, daquilo que está acontecendo, da realidade que eu estou vendo. Né? Então, essa é a grande questão, Duda. E aí, o que acontece? A gente sofre porque a gente só consegue controlar aquilo que a gente gostaria de que acontecesse. Né? A gente só quer aquilo que a gente acha que é bom, que a gente acha que é o ideal, não, mas eu penso tá preparado para mudar, né? E aquilo que a minha opinião suporta, aquilo que o meu conhecimento suporta, né? Então, não, eu vejo que é assim. Então, aquilo que também a televisão está me dizendo é a verdade? Será que é a verdade daquilo que a televisão está me dizendo? Será que tudo é a completa verdade? Será que são tudo, o contexto todo, a realidade toda que estão me mostrando? Né? Então, será que aquilo que uma pessoa me falou, né, que eu interpretei como foi uma grosseria, uma situação ruim, enfim, realmente que a pessoa está sendo grosseira comigo ou ela está me dizendo a verdade? Não, eu acho que talvez tu tá interpretando da tua forma, né? Então, a gente tem que ter esse puxar para a realidade, porque nós estamos vivendo, e aí por isso o sofrimento em muita gente, e a gente sofre muito pela falta de controle das situações, né? Não, mas eu fico indignado com o governador, porque eu preciso trabalhar, eu preciso abrir minha empresa, esse governador não pensa em mim, ou, por exemplo, não, o governador não pode liberar as aulas, porque Deus o livre, os professores estão correndo risco de vida, porque eu sou professora, né? Então vamos pensar nesse sentido.
Eu tô falando muito rápido, né? Tô me Cada um... empolgando aqui. eu tô te acompanhando, mas é que eu também falo rápido, né? Então... Mas nesse sentido, nós queremos que seja feita a nossa santa vontade, né? E o que eu acho melhor para mim, para minha família, e o que é melhor, enfim. E aí a gente não para pensar de que a realidade se apresenta diferente para a gente, né? Então, a busca por controle está aí, né? Quando a gente deleta o que está realmente acontecendo, e aí eu quero que seja feita a minha vontade. Só que, infelizmente, a gente não tem esse controle, né? A gente não tem. Por isso que às vezes a gente brinca, né? Isso é só a vida acontecendo. É uma criança derrubando um negócio, é um pneu que fura, é um acidente que acaba acontecendo e trancando o meu trajeto. São coisas, assim, que nós não temos como controlar, né? É um atraso da outra pessoa, é um atraso seu, né? É uma mudança de trabalho, enfim, nós não temos controle sobre a nossa vida. E aí vem de novo a questão que causa mais sofrimento dentro desse período que nós estamos passando, que é nós depararmos que nós não temos controle sobre a vida e sobre a morte, né? Exatamente, eu queria entrar nesse gancho contigo. A gente estava dando de exemplos essas questões do dia a dia, né? Questões mais fáceis, talvez, de a gente lidar, né? Se a gente tiver um certo preparo, mas também são questões que às vezes é difícil, né? Mesmo sendo mais fácil que a morte, também é difícil. Mas, diante desse contexto, tu acha que a gente poderia dizer que existe um sentido, um significado para isso? Por que eu não posso ter controle das coisas, né? Qual o sentido por trás disso? Como eu posso aceitar isso no meu coração? De que eu não tenho controle sobre o que a criança vai derrubar e também não tenho como controlar quando a pessoa vai estar aqui ou não vai estar mais, né? Olha, cada pessoa é única, e aí vem a grande questão, né? Cada um tem a sua própria realidade. Eu vou encontrar sentido na minha existência, na minha vida, né? Onde é que está o sentido? Cada um tem um sentido para si, né? Cada um vai perceber o seu sentido. Vai perceber, claro, se buscar olhar para ele, né? Porque às vezes o sentido está no nosso dia a dia, está na nossa vida, está numa meta, num objetivo que eu coloquei para a minha vida, e não está também só está nas pessoas, na boa relação com as pessoas, né? Então, quando a gente fala da questão do controle sobre a vida, sobre a morte, enfim, nós nos deparamos que nós não temos esse controle. E é olhar, inclusive, para a maior certeza, né? Que é o jargão mais comum, a maior certeza que nós temos é morrer. Mas nós não pensamos nisso, né? Nós vivemos como se a morte não existisse, né? Como se nunca fosse acontecer com a gente. E aí, causa de maior sofrimento é quando nos deparamos com ela, né? Quando as pessoas começam a se ausentar, quando a gente fica sabendo das pessoas que eu conheço, que eu sei o nome, que eu sei a idade, que morreram, né? Que ficaram doentes, que estão em risco de vida. Então, nós nos deparamos aí com a nossa própria morte, né? E como buscar sentido na nossa própria morte? É vivendo bem a nossa realidade. Esse é o grande segredo, é saber apreciar bem os momentos em que nós estamos vivendo. De novo, uso o exemplo de uma paciente minha, que ela relatou a perda da mãe de um grande amigo, né? E não foi dessa pandemia, enfim, não foi do Covid. Foi de um período mais por outra causa. Sim, foi agora, há pouco, nesse período bem crítico, mas por uma outra causa. E aí, isso me fez refletir, né? E ela também trazia isso, assim, ela estava angustiada com isso e pensando, nossa, como, né? Tipo, no meio de tudo isso, não foi disso, né? Primeiro, né? Para pensar. E como ajudar aquela pessoa, né? Que é, às vezes, o mais angústia, né? Como que eu vou ajudar esse meu amigo que perdeu alguém, né? E aí eu dizer para ela, é estar, né? E qual é o sentido que ele vai tirar como filho, né? É honrar essa mãe, né? Que foi uma coisa abrupta, enfim, uma situação inesperada, né? E olhar para aquilo, não esquecendo que a vida ela tem um limite, ela tem um fim, e nós não saberemos nem o dia, nem a hora, né? Podemos pensar nisso. Por isso que a gente precisa buscar aquilo que é maior, né? Aquilo que não é, que nós não temos o controle, né? Que é aceitar a nossa realidade, aceitar a circunstância em que nós estamos vivendo. E o sentido está
em olhar para cada situação, cada momento da nossa vida e tentar extrair algo de bom. Ah, Lu, mas vou extrair algo de bom de um pneu que fura. Bom, talvez mais ali adiante eu ia ter um outro problema, eu poderia acontecer um acidente se meu pneu não furasse, né? A gente não sabe, a gente não tem controle de nada, né? A gente não sabe de um segundo da nossa vida. A gente pode acordar e, sei lá, ter alguma coisa ruim dentro da nossa casa, enfim, a gente já sair atrasado, ou a gente pode, inclusive, controlar todo o nosso dia, ser um dia maravilhoso, mas aí eu vou lá, vou deitar para dormir e eu não tirei nada de bom desse dia, porque eu não olhei nada, eu só consegui cumprir o meu cronograma perfeito, né? E aí eu não tirei algo que me fizesse olhar para além daquilo que eu estou vivendo, da rotina que eu estou vivendo, ou das pessoas que estão na minha volta, né? Então, é nesse lugar, assim, de que o controle, ele é algo que ele é importante. A ordem, ela é algo importante, inclusive é uma virtude, se a gente for parar para pensar. Sim. Mas não pode ser rígido, não pode ser um controle rígido, né? Que eu vou ter cronometrado cada segundo da minha vida, né? Então, nós não podemos olhar. Num exército, né? E nem no exército também não é completamente assim, né? Então, um sentido para cada um de nós é intrínseco, né, Duda? Né? Só para resumir essa questão do sentido. E é olhando para a nossa realidade, para a nossa vida, aceitando ela, que nós vamos ver qual é o sentido dela, né? Então, bem nesse sentido. Bem nesse, eu falo muito sentido, né? Posso fazer um comentário? Agora, tu falando, me lembrei. Essa questão de aceitar a realidade e o sofrimento que surge também, talvez não tenha nada a ver, eu posso estar viajando aqui. Mas na minha cabeça agora faz muito sentido. Porque esses dias eu estava assistindo no Instagram uma enfermeira obstetra, parteira. Era um relato de parto que ela estava participando, na verdade. E daí ela explicou uma teoria que ela tem. Na verdade, não sei se é dela, ou, né, no vídeo pareceu ser dela. Sobre as contrações do parto, que é uma coisa que a gestante não tem como controlar, né? É uma coisa dolorida. Nunca passei, mas tu pode aí confirmar. É um sofrimento que a pessoa vai sofrer, mas está ali na realidade dela, né? E daí eu estava pensando sobre essa questão de o que a gente pode aprender com o sofrimento. Porque ela disse o seguinte, que as contrações devem ser vividas que nem uma onda. Se a gente quiser lutar contra a onda, a gente vai ser afogado, a onda vai nos bater, vai nos levar para baixo do mar. Mas se a gente quiser curtir essa onda, a gente entra nela e a gente pode, então, tipo, nadar até a beira do mar, pode curtir um tempo ali de natação. E ela estava fazendo uma analogia com a contração e tu sentir a contração e a respiração, né? Mas o que eu estava pensando em relação a isso que tu estava falando é essa questão de aceitar a realidade, né? Aceitar que a onda vai vir e tentar aproveitar essa onda, né? O que eu posso tirar disso para minha vida? Porque se a gente parar para pensar e olhar esses testemunhos que a gente vê, histórias de superação que a gente encontra, todos eles são unânimes em dizer que no sofrimento foi onde mais aprenderam, né? Perfeito, adorei essa analogia, amei. Vou usar para o próximo parto. Não, é bem isso, assim, ó. Se uma mãe que está parindo, ela não aproveitar mesmo essa onda da contração, ela vai dificultar o trabalho de parto, né? Essa onda de sofrimento que é o trabalho de parto. Então, se eu me bloquear nesse sofrimento, se eu evitar esse sofrimento, eu vou, inclusive, prolongar ele, né? Então, se eu aproveitar ele, tô dizendo isso com propriedade, porque já pari 4 vezes, né? Vamos para a 5ª já. Mas, assim, não, na verdade, 3. Uma foi cesárea. Então, assim, se a gente não usufruir desse sofrimento, nós não vamos chegar ao momento de glória, de felicidade, de alegria. E aí está o sentido no sofrimento, Duda. Bem isso, assim, perfeito. Estava tentando colocar isso. Quando nós vivemos períodos de sofrimento, de dor, né, de angústia, de inclusive culpa, nós estamos vivendo aquilo. Se nós aceitamos aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos superar aquilo com mais facilidade, porque a gente aceita, reconhece e trabalha isso em nós, né? Isso é muito importante. A gente vai olhar, depois que nós saímos do sofrimento, o sentido daquele sofrimento deu para nós, né? Um belo exemplo é o trabalho de parto, né? Se eu não sinto essa dor completamente no momento de nascer,
Eu não, claro, tem gente que não passou por trabalho de parto ainda, né? Eu vou tentar pensar num exemplo melhor agora para todo mundo se incluir, né? Mas assim, se eu não passar por um sofrimento, por uma dor tremenda, né? Enfim, eu não vou saber o que que é o alívio, o que que é a glória, o que que é a leveza, o que que é a ausência da dor, né? E aí eu não vou valorizar o dedinho, a ponta do dedinho, né, Duda? Eu não vou valorizar a ponta do meu dedinho que está machucado, né? Eu não vou valorizar comer bem quando eu tô com falta de comida, né? Então, o sofrimento, ele nos impulsiona, né? Se a gente saber aproveitar bem ele, né? O sentido dele está em depois que eu passo por ele, eu olhar para ele e valorizar aquilo que eu alcancei. Né? Quando a gente faz faculdade aí, né? Tá passando um perrengão, né? Chega no final da faculdade, a gente não aguenta mais, enfim. Todo mundo tá passando por quem às vezes tá entrando e aí tá com dificuldade, tá sofrendo para poder escolher essa faculdade também, né? Enfrentar desafios, enfim. Quando a gente consegue aquilo não é tão bom quando foi difícil, né? Aquilo é tão mais saboroso quando é difícil. Então, o sofrimento, ele também a gente pode pensar, né? Dessa forma, né? Bah, eu fui lá e alcancei aquilo, né? Então, até mesmo a gente pensar na perda das pessoas, né? Então eu vou honrar aquela pessoa que eu perdi, aquela pessoa que eu amei muito, aquela pessoa que foi muito importante para mim, né? Eu vou guardar as memórias boas dela. Então, pais, muitas vezes, que a gente perde, né? Valorizar, então, aquela história que aquele pai me deu, a história de amizade daquele amigo, né? Enfim, a experiência que a gente teve, né? Posso te dizer que, para mim, o ano que passou foi muito importante, porque a gente teve uma perda gestacional antes do José. E a perda do Gabriel, que a gente deu um nomezinho pro nosso bebê, ela foi muito importante para mim. Porque eu consegui olhar para essa questão do controle mais tranquilamente, assim, pensar, não, realmente não tenho controle sobre a vida. Porque, nossa, eu estava na minha quinta gestação, né, super saudável, não tenho problemas algum em engravidar, não tenho problemas algum em gestar. Como que eu perdi? O que aconteceu? A culpa é minha? O que aconteceu? Né? Então, quando eu me deparei para aquilo, foi muito doloroso, foi muito difícil, eu não imaginava. Ai, mas tu tem os outros meninos e tal, tá tudo bem, não, tu vai engravidar de novo. Não, mas era alguém que eu queria, era alguém que eu esperava, né? Era uma vida única, né? Única, que é o nosso Gabriel, que os meninos falam, incluem ele nas brincadeiras, enfim. Então, quando a gente passou por isso, a gente para pensar que a gente não tem controle sobre nada, né? E aí dá pra gente olhar também para o nosso lado, para a transcendência, né? Que as pessoas gostam de dizer, mas para a nossa espiritualidade. E aceitar aquilo. Eu não tinha como fazer, né? Colocar de novo na minha barriga, não tinha como aquele bebê, né? Ele já não estava mais aqui. E ficar amarrada também àquilo, também já não dava mais, né? Porque não tinha mais, né? Não, agora a minha vida, enfim, terminou. Não, eu tinha que continuar porque tinha outros aqui para mim cuidar, né? Então, essa é a grande questão. Eu aceitei aquilo e aí Deus vai, né? Agora não posso dizer, mas Deus vai, eu não posso não deixar de falar em Deus nesse momento, porque para mim foi, né? Vai me mostrando onde isso tudo vai levar, né? E teve situações de amigas virem conversar, de perdas, enfim, outras pessoas que eu nem conhecia, né? Lu, como é que foi para ti? Vamos dividir isso, né? E ver isso, que para mim era uma teoria, porque eu estudei sobre isso, foi meu trabalho de conclusão na prática, na vida real, foi muito bom, né? Então, assim, acolher aquele sofrimento e poder dividir com outras pessoas, às vezes é muito melhor, né? E aí tá também, lembrando lá do CVV, dividir isso com alguém, né? Às vezes a minha fala, a minha lembrança, a dividir o meu momento de dor, ele também vai fazer com que eu me cure, né? Então, o meu sofrimento vai ser, às vezes, caminho de auxílio para aquele outro, né? E aí tá o sentido no meu sofrimento, né? De eu poder usufruir dele ali, daquela dor para mim, e eu poder espremer e fazer uma limonada aí para quem puder dividir comigo, né? Partilhar comigo essa limonada.
Então, é olhar para esses sofrimentos e não pensar no controle. Não, agora acabou, né? Agora eu não consigo mais fazer nada. Não foi do jeito que eu imaginei, não foi do jeito que eu sonhei, não é assim que eu queria, né? Então eu não vou mais fazer nada, não vou mais pensar nisso. Então, cada um tem o seu, né, Duda? Cada pessoa tem a sua dificuldade, o seu sofrimento, a falta de controle. Eu não consigo controlar isso, né? Eu não consigo. Desafio, né? Cada um tem Cada um tem. Lu, mas eu ia comentar que talvez algumas pessoas podem estar te ouvindo e tu falou uma frase, não sei se tu percebeu, agora eu não sei, não vou saber falar exatamente, mas algo tipo assim, foi maravilhoso o sofrimento que tu passou com a perda do neném. E algumas pessoas podem achar isso loucura, né? Tu achar Sim. maravilhoso um sofrimento. Mas, na verdade, se a gente parar pra pensar o quanto a gente se aprofunda na vida quando a gente sofre, quando a gente aceita e tenta lidar com isso, e não pra dizer que seja fácil, né? Não. Fácil, né? O que a gente quer dizer que não é que as pessoas têm que buscar o sofrimento, né? Não, pelo contrário. Vida por conta. E aqui estou eu para aliviar o sofrimento de alguns aí, posso dizer, né? Que esse é o meu trabalho, né? Poder dividir os sofrimentos, né? E auxiliar para a gente sair deles, né? Não é para a gente ficar amarrado. Isso, não é para a gente ficar preso nesse sofrimento, não é para a gente estar amando esse sofrimento, mas é para aceitá-lo, né? Aceitar, acolher ele, olhar para ele e sair dele. Aí nós encontramos o sentido, né? Então, para mim foi maravilhoso porque eu vi sentido no meu sofrimento. Eu vi sentido na minha perda, né? Então, tá aí uma grande questão. Mas doeu muito, gente, né? Doeu muito. Foi para terapia também, né? Porque dói, porque não é a gente... Até a gente se dar conta de que aquilo... Até a gente sair dele, né? Sai do sofrimento e olha para ele de volta, é uma grande questão. Então... É maravilhoso quando a gente consegue fazer esse movimento. E muitas vezes a gente não consegue sozinho, né, Duda? Vamos pensar que a gente não consegue fazer isso sozinho, né? E quase impossível. A gente precisa ter apoio, suporte, né? Que foi o meu caso, né? E foi uma situação de sofrimento da minha vida, mas, né? Cada um tem as suas únicas, e esse não é nada comparado com o sofrimento dos outros, né? Tô dando um exemplo meu, né? Que eu tenho propriedade de poder falar. Né? Mas cada um tem o seu sofrimento único, tem histórias lindas, né? Tem, assim, histórias de pessoas que tu pensa, meu Deus, olha o quanto a pessoa é rica em sair de momentos difíceis, né? Em sair, vencer inúmeras coisas, né? Então, a gente tem que olhar para isso, né? Nossa! E o que a gente gosta mesmo, né? A gente gosta mesmo de ouvir histórias de superação. A gente gosta, e é isso que nos motiva a viver, e é isso, nossa, se aquele lá superou, né? A gente gosta disso, nós somos movidos, né, em ver isso, né? Então, a gente vai ver muitas histórias de superação agora, né? Nesse período que nós estamos com a ausência de saúde, né? Vamos dizer, mundial. Nós vamos ver inúmeras superações, inúmeras perdas também, mas inúmeras superações. E é isso que nós precisamos nos ater, né, Duda? É não olhar para o abismo, né? Tem uma frase de Nietzsche que eu não li, tá? Mas eu estava ouvindo um podcast e aquilo chamou muito a minha atenção, né? Que era muito em relação à situação que nós estamos vivendo. Se nós olhamos demais para o abismo vai nos sugar e nós vamos cair, né? É mais ou menos assim, foi o Nietzsche que falou. Se alguém sabe, aí coloca aí depois nos comentários a frase. Mas se a gente olha demais para esse abismo, a gente vai mergulhar nele, né? Então a gente não pode ficar mergulhado no abismo, né? A gente não pode se prender completamente nesse sofrimento, mas a gente precisa também olhar um pouco para ele e sair, recuar, ir para outro lugar, né? Buscar essa questão do equilíbrio, né? Tu sabe que o abismo tá ali, não é que tu vai ignorar que ele exista. Mas não se deixar cair dentro dele, né? Perfeito, Duda. Nossa, perfeito. Adorei. Eu adoro conversar contigo, né? Por mim, a gente pode ficar um tempão aqui, mas eu tô vendo que já tá dando o nosso horário, né? Eu ia te dizer, eu não tô controlando a hora, só tá me batendo a fome aqui. Então, deve estar passando o horário. Daqui a pouco um dos meninos vem te chamar. Não, mas não sei, a gente tá se aproximando do nosso horário, que seria ali pra tua explanação. Eu posso passar para as perguntas também nos comentários. Eu não sei se tu quer fazer algum comentário enquanto eu vou dando uma olhadinha aqui. Mas eu acho que a gente abordou os tópicos ali do... Acho que sim, acho que a gente colocou bastante coisa. E, na verdade,
assunto que não tem fim, né? A gente tem que sempre estar debatendo e discutindo, enfim, conversando sobre isso. Acho que é muito importante, assim. Eu acho muito legal os temas do Café Razão, né? Eu gosto muito, são temas muito assertivos para cada momento, né? Não tanto os convidados, no caso eu, né? Os outros convidados são maravilhosos, mas eu ainda disse para vocês, né? Olha, não tem outra pessoa melhor, né? Porque eu sou muito tagarela, mas ao mesmo tempo podia ter alguém melhor, mas tudo bem. Mas nos comentários tem já várias pessoas dizendo que gostam muito de te ouvir, né? Eu ia botar aqui uma... Não sei se tu vai saber dizê-lo. Deixa eu voltar aqui pro comentário dele. O Marcos perguntou se essa questão da saúde social, esse termo, já existia antes da pandemia? Ou é uma coisa que foi incluída agora? Olha, a gente fala da psicologia social, né? E a saúde social, não, ela é um termo que já existe, tá? Não sei te dizer certo a fonte, né? Enfim, como é que é o nome da pessoa, não sei quem perguntou. Mas a gente não pode esquecer que existe a sociedade, né? Inclusive, a gente tem os meios de saúde social que são, por exemplo, o SUS, né? Dentro do Brasil, enfim, as redes públicas de atendimento, né? Às pessoas. Então, sim, existe o termo, né? Saúde social. Só não sei te dizer a fonte correta, né? Mas vamos pensar que nós estamos dentro de uma sociedade. E, inclusive, o período que nós estamos vivendo, a preocupação é com a saúde de todos, né? Então, a saúde social de todos, né? Então, a princípio, para mim, não sei te dizer a fonte, mas existe sim a saúde social, tá? Fica aí um tema de casa para o pessoal dar uma Mais um tema de casa. Joga no Google lá, que todo mundo vai... A gente descobre. Tem um vai comentário descobrir. aqui A Rosângela comentou que ela optou pela cesárea pelo medo de sofrer no parto normal, né? A gente não vai começar a falar de partos, que daí eu sei que a gente vai muito longe. Mas essa questão da realidade que a gente comentou, né? Mesmo a gestante que opta pela cesárea, ela também vai ter uma espécie de sofrimento que ela vai ter. Claro, processo cirúrgico, a recuperação, tudo, né? Então, claro, a gente faz escolhas e aí cada um, né, vai experimentar as escolhas que fez, né? Mas aí tá uma grande questão, a gente foge do sofrimento, né? Então, às vezes é isso, aprender a acolher aquele sofrimento que nos é apresentado, né? Então, acontece, né? Acontece de a gente fazer escolhas. E sim, nós somos seres humanos, nós vamos fugir da dor, né? Fugir da dor e buscar o prazer. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Qualquer a gente animal não vai ficar sofrendo. Isso. Então, é natural a nós, né? Tem a Luana Dapper aqui, compartilhou uma parte da vida dela bem bacana. Ela escreveu assim: tive câncer no sistema linfático e sempre digo que foi uma vida antes e outra depois. A dor abriu meus olhos para as coisas da vida que eu não via. O meu milagre não foi somente a cura física. Perfeito, nossa, perfeito. Muito obrigado pela tua partilha. E é bem isso mesmo, assim, a gente abre os olhos através, às vezes, de uma dor, de um sofrimento, para coisas que são o nosso cotidiano, né? Que são o nosso dia a dia, que fazem todo o sentido, né? A pergunta que eu fiz lá no começo, quando a gente está doente, a gente sente falta das coisas mais banais, né? Que são a ausência da nossa saúde, né? E aí a gente vê que não é só o que interessa a nossa saúde, é o dia a dia, é a vida acontecendo, é um carinho, um encontro, enfim, tudo isso. Eu Vamos tenho lá, uma tem mais pergunta perguntas? Sim, tem uma pergunta aqui da caixinha de perguntas. É a primeira vez que eu estou usando. Vamos ver, tá aparecendo aí na tela para ti? Tá. Qual a relação entre saúde mental e saúde espiritual? Quais as diferenças entre elas? Olha, saúde mental. Vamos pensar no cunho que a psicologia dá para o ser humano, tá? Que é um ser biopsicoespírito social, né? Que a gente está incluindo o espírito dentro da espiritualidade dentro do caráter de ser humano. Isso foi incluído não faz muito tempo, tá? Então, assim, a saúde espiritual, ela está relacionada, daí se tiver algum padre aí também me ajuda se eu falar bobagem, por favor, né? Ela está relacionada com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com o transcendente, com Deus, né? E essa relação, ela também nos afeta
mentalmente, né? Então, por isso que nós somos um ser bio, psico, espírito e social. Porque ela vai nos afetar, né? Quando nós decidimos, por exemplo, ter uma vida, né, de espiritualidade, que estamos falando para um público mais, enfim, católico, acredito eu. Então, quando a gente busca, por exemplo, olhar para a vida dos santos e nos espelharmos nele, exemplos de pessoas que, às vezes, muitas vezes sofreram muito, né? E aí encontraram sentido nos seus sofrimentos e buscaram nisso a santidade, né? A gente também olha para eles na superação que eles tiveram como vida, né? Então, nossa saúde mental, ela também tem uma relação com a nossa saúde espiritual, né? Só que a saúde mental, ela tá relacionada a, muitas vezes, a sintomas, a situações que são características da nossa forma de ver o mundo, de viver, né, de interpretar as coisas, ou de ter, inclusive, adoecimento mental, que são a ausência desse equilíbrio, desse controle emocional, né, inclusive as doenças, né, os transtornos mentais que a gente tem, né, que são próprias doenças. Os transtornos mentais são aqueles que, inclusive, têm dificuldade de cura, né? Não acredito que nenhum possa não existir a cura, como qualquer outra doença, mas que dentro da psicologia a gente trata como algo incurável, vamos dizer, quem tem um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Necessita um acompanhamento contínuo, tu quer dizer? Isso, um acompanhamento contínuo, enfim, existe medicação para controle, porque também existe a parte biológica. Então, nós não podemos completamente desvincular uma coisa da outra, porque nós somos pessoa, e a pessoa é única, e ela tem todas essas realidades dentro dela, então a gente não tem como separar, né? Então, logo que começou dentro da filosofia, a psicologia, né? A psique é a alma, né? Então não tem como nós nos separarmos a alma, a psique agora, né? Que é a subjetividade da pessoa, do ser humano. Uma pessoa que não tem uma subjetividade, que não tem uma alma, ela está morta, né? Ela não vive. E uma pessoa que não tem, inclusive, ou não tem uma espiritualidade, ela também causa, não querendo julgar aqui, mas ela vai ter a ausência de algo dentro dela, né? Algum vazio vai ter. E ela vai, muitas vezes, substituir a saúde espiritual, a espiritualidade dela com outras coisas, que pode ser material, que pode ser uma outra, acreditar em outras coisas, enfim. Nesse sentido, não sei se deu para entender bem, assim. Não. A relação entre uma e outra, a saúde mental e a saúde espiritual, elas andam juntas, né? É difícil nós separarmos todas as etapas da saúde. A saúde biológica, física, ela pode estar ausente muitas vezes na gente, mas as outras precisam andar juntas, né? E as outras podem estar bem, mesmo diante da dificuldade física. Mesmo diante das dificuldades físicas. Aproveitando essa pergunta da Bianca, eu prometo que eu logo vou te liberar, tá, Lu? Mas a gente... isso me lembrou uma coisa, né? Dentro dos convívios cristãos, digamos assim, né? Nas igrejas, as pessoas que frequentam, a gente percebe, às vezes, um certo preconceito de quem precisa buscar um auxílio da psicologia, da psiquiatria, e não necessariamente por tu estar precisando de um atendimento de saúde mental, a tua saúde espiritual esteja fraca ou seja pior que dos outros, né? É porque o que acontece? É como a saúde do corpo. Eu sempre falo, né? Quando a gente identifica que, por exemplo, um paciente meu está adoecido, eu não escolho pegar gripe, né? Eu não escolho ter dor de garganta, eu não escolho, por mais que eu me expus, talvez, ao risco, vamos dizer assim, de pegar uma gripe, eu tomei uma chuva, fiquei com dor de garganta, ou de alguma forma eu estive exposta àquela doença, mas eu não escolhi, né? Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe quebrar o pé, né? A gente tem a tendência, né, quando estamos saudáveis mentalmente, de escolher ficar doente, né, fisicamente. E da mesma forma, o adoecimento mental e emocional, né? Eu falo as duas coisas porque mental parece que é mais pesado, né? Mas o adoecimento mental e emocional também. A gente não escolhe ter uma depressão, a gente não escolhe estar ansioso, a gente não escolhe passar por um trauma, né? Ninguém escolhe isso, ninguém está escolhendo isso. Então, a gente tem que tratar,
né? Deus cura, e existe a espiritualidade e a força que muitas vezes nós temos, né, da presença de Deus, enfim, da nossa espiritualidade, sim, mas não é só isso que vai nos curar, vai nos auxiliar, né? A gente precisa, por isso que existem profissionais para isso, por isso que existem médicos para cuidar das doenças específicas, inclusive especialidades para tudo, né? Muito engraçado que a gente pensa que tem especialidade para tudo, para o cotovelo, né? Ortopedista para mão, enfim, Joelho, pé. do joelho, né? Eu acho muito engraçado os ortopedistas se dividiram completamente, não tô brincando. Se tiver algum ortopedista aí, tô brincando. Não, mas em todas as áreas, né? A cirurgião, enfim, oftalmo, tem especialidade para tudo. Da mesma forma, tem os profissionais que trabalham com a saúde mental, né? E inclui psiquiatra, terapeutas, inclui os psicólogos, né? Então a gente também tem que parar para pensar que esses profissionais, eles estão aí para cuidar da saúde emocional. Então, não dá pra gente só achar que... E aí tem os padres que vão nos auxiliar, né? Os padres, os pastores, os, enfim, orientadores de outras religiões que vão orientar, que vão cuidar da saúde espiritual, né? Os guias, os gurus, enfim, que vão orientar e cuidar da saúde espiritual daquela pessoa, né? Que tenha fé. Então, não é a mesma coisa, né? São coisas que andam juntas, né? Completando a pergunta da Bianca, elas andam juntas, elas precisam andar junto porque nós somos um ser humano só, mas elas são diferentes, né? A saúde mental está relacionada com a saúde mental, as nossas emoções, a nossa percepção de vida, o nosso equilíbrio emocional, enfim, o nosso adoecimento mental, ele não é a mesma coisa de que eu estar afastado da minha fé, de que eu não acreditar mais em Deus. É diferente, é algo diferente, né? Então, ou de eu estar buscando realmente a Deus e, enfim, vivendo uma fé maravilhosa, mas aí eu tenho um problema emocional, mas aí eu tenho crises de ansiedade, mas aí eu tenho um transtorno, mas aí eu tenho uma depressão, né? Então, não tem a forma de enfrentar vai ser melhor, e inclusive existem estudos característicos que falam sobre isso, né? Vai ser mais fácil a cura, vamos dizer assim, é mais fácil buscar um equilíbrio quando elas andam juntas, né? Quando eu busco um recurso disso para minha saúde mental e eu tenho uma espiritualidade, né? E mesmo no adoecimento físico, eu busco uma espiritualidade, busco estar bem mentalmente, eu vou melhorar. Por quê? O que acontece? Você pode ficar doente fisicamente, se desesperar, ter crises de ansiedade, isso não vai te auxiliar a melhorar, né? A tomar a medicação certa, enfim, e aí degringolar na tua espiritualidade, não acredito mais em nada. Isso vai, inclusive, te adoecer mais, né? Pode ter quebrado uma perna e aí ficar bravo com Deus, e aí começa a ter crise de ansiedade, taquicardia, pronto, piorou a situação. Quando eu busco o equilíbrio, não, tudo bem, eu vou me recuperar, vou fazer fisioterapia, vou cuidar da minha perna, vou tomar a medicação certa, vou rezar para que Deus me ajude para que melhore, vai tudo andar melhor. Vou surfar então, essa nesse onda. sentido. Vai surfar essa onda, né? É isso aí. É dessa forma mesmo, né? Mais alguma pergunta, gente? Que eu já tô falando demais. Não, eu queria comentar aqui que elogiaram a tua leveza para tratar de um assunto que não é nada leve, né? Concordo bastante. Vocês não sabem o que eu passei essa semana para hoje, gente, né? Leveza, nada que é muito... Ficou pesada durante a semana para ficar leve na hora da live, ó. Perfeito. É que eu começo a falar e daí o negócio sai, entendeu? É isso aí. Sim, a questão é falar, gente. É quase como parir um filho. Não, né? Tá, Dudu, da comparação, né? Não valeu. Então, tem aqui um comentário do Padre Elton sobre essa questão do sentido da vida. Ele está recomendando o autor Viktor Frankl. Não sei falar o sobrenome dele. Isso, Viktor Frankl. Perfeito, gente. Leiam o livro dele, ele é maravilhoso. Ele fala do sentido da vida dentro do campo de concentração. A história dele é riquíssima, né? É muito bom mesmo. Vale muito a pena. Quem não entende de psicologia pode ler tranquilo que vai amar, vai gostar muito. A gente consegue ajudar o raciocínio. Isso, consegue. E vai, porque é uma história, né? Um conto. Então, quem quer começar a ler, entender um pouquinho
até mesmo sobre sentido de vida, enfim, ele é o autor ideal. Ele é o autor, né, o autor, né, da logoterapia, né, que é a psicologia do sentido da vida. Então, é um pouquinho que eu uso no meu consultório, enfim, né, Eu não sabia que a logoterapia era dele. Sim, ele que cunhou o termo logoterapia e ele que escreveu, ele conseguiu, gente, comprovar a teoria dele da logoterapia dentro do campo de concentração. Então, isso que é o mais rico, assim, da história dele. Ele tinha essa teoria, né, da busca do sentido da vida, que o ser humano, ele não era só algo do instinto ou algo do comportamento, né? Então, ele tinha, o ser humano pode ser mais, pode ser além daquilo, né? E aí, ele teve que passar por 3 campos de concentração, se eu não me engano, 3 ou 4, ficou muito tempo lá, e aí ele foi comprovando a teoria dele nas vivências que ele teve lá, nas experiências dentro do campo de concentração. De ele olhar aquelas pessoas sofrendo, né? Hoje ainda estava vendo um vídeo sobre sofrimento e o sentido de vida, e ele olhar aquelas pessoas sofrendo, e aí não era só o desejo de sair de lá que dava sentido, mas era daquilo tornar a pessoa melhor e mais forte, né? E aí tá a grande questão, ele viveu isso, experimentou na própria pele, né? Passar pelo campo de concentração, e aí experimentar o sentido da vida aí, né? Comprovar a sua teoria. É bem legal, gente, vale muito a pena ler o livro. Tem 2, eu acho. Tem o psicólogo no campo de concentração e o sentido da vida, que, se eu não me engano, que é o que conta, né? Acho que é o mesmo, na verdade. É o texto Em Busca de e o Sentido, subtítulo. eu acho que é Em Busca de Sentido. Isso, Em Busca de Sentido, perfeito. Isso aí. Então, tá, Lu. A gente agradece muito a tua disponibilidade, né? Com tantas crianças em casa trabalhando e sempre tão disposta a atender todo mundo que te chama, né? Muito legal, muito bom contar contigo. E a gente espera que tu tenha gostado, que tu possa voltar mais vezes. Se Deus quiser, em breve no presencial também, né? Ai, legal. Vamos sim. Eu agradeço muito pelo convite. Em busca de sentido. Isso, obrigado, Thaís. Thaís confirmou ali. Agradeço muito pelo convite, de verdade. Foi um tema difícil de pensar e elaborar, mas que eu acho que foi bem bom, assim, da gente poder conversar. Eu fico feliz, assim, pelo Café e Razão. Eu gosto muito dos temas, é muito legal, né? Obrigada. Então, e acho que é muito importante a gente poder falar, né, debater sobre isso, abrir, enfim, conversar com as pessoas em relação a isso, isso é muito bom, né? Claro que não precisa ser comigo, tem bastante gente que sabe mais aí, mas eu fico muito feliz, né, pelo reconhecimento também como profissional, eu fico muito mesmo feliz, porque é algo que é gostoso, assim, de quando a gente vai tentando trabalhar, ser bom na nossa profissão, e aí a gente recebe convites assim que nos reconhece, né? Então é muito bom. Fiquei feliz com o convite nesse sentido, assim, né? E agradeço. O reconhecimento e a propaganda, né? É verdade. Então, por enquanto, a agenda é fechada até o José nascer, mas depois que o José nascer, pode entrar em contato. A partir de setembro, aí a gente abre de novo a agenda aí. E os meninos, até agradecer ao meu esposo, ele não tá vendo, porque ele tá cuidando da galera, né? Mas ele sempre que segura o tirão aí quando eu não posso, né? Tem uma rede muito boa, viu, galera? Não vão achar que eu dou conta sozinha aí, mas a gente tem que ter uma rede muito boa. Isso aí. Uma rede legal para poder partilhar e viver bem, tá bom? E já aproveitando o gancho, eu vou dar uns avisos só antes da gente encerrar. Teu marido vai poder assistir depois, tá? Porque a live fica salva aqui no GTV. Já respondendo ali a pergunta da Eliana também. E a gente também disponibiliza nas nossas lives no YouTube, porque tem uma parte do público que não acessa o Instagram, né? Então, se vocês souberem de alguém que se interessa por esse tipo de assunto, de conteúdo, podem pegar ali no nosso perfil, na nossa bio, a gente tem o link do nosso canal do YouTube. E além disso, também vocês podem dar uma espiada ali na nossa livraria, né? Se tem algum tema ali que interesse a vocês, a gente tá vendendo mesmo durante a pandemia, a gente combina a entrega, não tem valor de frete, então vale super a pena. E acho que a princípio era isso, né? Minha produção não passou nada mais aqui. Então, muito obrigada. Tem uns livros muito bons ali, viu, gente? Adquiram, tem uns livros muito legais aí, viu? Sim, só livros indicados, confirmados.
É, isso aí. Então tá, Lu, muito obrigada, um beijão, um abraço pra Obrigada, família. gente. Fiquem com Deus. Agradece o pessoal ali, a tua meninada, por nós. Pode deixar, estão super comportados. Quero só ver como tá a casa depois que eu sair daqui. Tô precisando de ti. Então Então tá. sim. Um beijão. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até Tchauzinho. mais.